E o que é essa felicidade? Então, a gente oferece um conceito muito simples de felicidade, que é o exercício desse potencial humano. E esse potencial de amar, de ser amado, de se relacionar, de construir relações, ele é um potencial fundamental, inclusive para a nossa sobrevivência. Né? Então, uma mãe ela precisa ter a capacidade de construir esse vínculo com o filho, esse vínculo afetivo, para que ali se estabeleça uma relação de cuidado, de proteção. Então, a gente vive muito esses relacionamentos e a gente diz que busca os relacionamentos para sermos felizes. Né? E a felicidade dentro desse relacionamento está justamente em poder exercer o nosso potencial humano. Às vezes é o potencial de controle para alguns que eles desejam, mas a gente também não precisa estar nessa relação. Que é o saber, é o escolher onde a gente quer estar de acordo com as nossas expectativas, Exatamente. né? Ai, meu Deus, já estão me dizendo aqui que o tempo tá acabando. Socorro. Socorro, é uma rapidinha, vai atravessando todo mundo. A gente. Tô aqui, minha cabeça tá. Um monte de coisa, eu não posso nem pensar mais. A gente vai. Uma coisa que eu queria trazer. E quando se tem dentro da relação o medo da verdade? Eu me arrisco a dizer que todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí talvez isso justifique suportar determinadas coisas na relação, nos relacionamentos? Na minha concepção, não. Porque suportar algumas coisas dentro da relação, eu acredito que não esteja no nível da verdade, propriamente dita, mas esteja em como o sujeito construiu saídas para a própria vida. E aí a gente pode pensar um trilhão de coisas com isso, né? Desde suportar algumas questões abusivas dentro de relações, desde as construções sociais que são colocadas. Então o sujeito ele cria saídas possíveis e muitas das vezes essas saídas são sofrimento, né? Para conseguir suportar estar em sociedade, nessa construção civilizatória. Então é entendendo essa psicodinâmica do sujeito, e aí eu vou para um a um, né? No sentido de pensar aquele sujeito dentro daquela relação, no que ele suporta, o próprio desejo dele, os aspectos inconscientes dele, né? Não pensando uma perspectiva macro, mas tentando universalizar um pouco, são saídas possíveis que o sujeito construiu para conseguir dar conta de alguma questão. E aí a gente pode ir olhando. Porque assim, a gente vê discursos morais, né? Por exemplo, como é que pode você estar dentro de uma relação abusiva dessa, onde o cara bate em você, ppp e tal? Como se fosse fácil para ele estar ali e para sair dali também. Entende? Quando você vai entender, você tem aspectos econômicos, sociais, psíquicos envolvidos ali. Até o sujeito conseguir derrubar e dar conta de elaborar tantos aspectos dentro daquela perspectiva, demanda tempo, desgaste libidinal para ele elaborar aquela relação para conseguir sair. Entendeu? Muitas vezes a terapêutica, né, Thiago, é tentar fortalecer rede de apoio, tentar fortalecer busca de instabilidade financeira, por exemplo, de mulheres que não têm a possibilidade de trabalhar, e a galera fica presa em aspectos psíquicos. Não, a gente precisa dar conta de algumas outras coisas para ele, em algum momento, ou ela, em algum momento, conseguir se desvincular. Naquele momento é a verdade que ela está suportando estar dentro daquela relação porque ela não tem um emprego. Essa é uma coisa que, quando chega na terapia e a paciente, a cliente, ela apresenta essa demanda: Thiago, eu não aguento mais o meu relacionamento, mas eu não tenho como me separar. Eu digo, se prepare até o momento em que você vai poder tomar essa decisão. Então, se você não consegue tomar essa decisão agora, ok? Então a gente vai construir a possibilidade de decidir. Né? Então o que David traz, ele é muito importante nesse sentido. Então o processo é sim um processo de construção da autonomia. Toda a psicoterapia, ela deve caminhar para a autonomia, para a independência, né? E não é diferente nesse caso, né? Mas falando sobre suportar, todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento,
né? Todo mundo precisa suportar o cabelo no ralo, a toalha na cama, né? Todo mundo precisa suportar as festas de família. Todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento. O limite é que a gente precisa entender que suportar algumas coisas vai resultar em adoecimento. Carregar alguns fardos por um período contínuo, ao ponto que a gente produz o que a gente chama de estresse tóxico dentro de um relacionamento, ele vai ser adoecedor. Então, o nosso limite, né, de chamar a atenção para o que a gente suporta no relacionamento é a questão do adoecimento. Né? Eu não conheço ninguém necessariamente que adoeceu por conta de cabelo no ralo ou por conta da toalha molhada em cima da cama. Mas outras questões, né? Elas realmente a gente precisa ter atenção, porque ela vai produzir sofrimento e continuamente provocando esse sofrimento, sem gestar uma mudança, sem promover uma mudança, ela vai promover o adoecimento. Então, todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento? Eu acredito que sim. Né? Às vezes a gente nem se suporta. Né? Às vezes a gente tem um dia e diz assim, meu Deus do céu, me deixa quieto porque hoje eu não estou me suportando. Como é que isso não vai acontecer com o outro? Né? Então, dentro de um relacionamento, a gente precisa ter esse nível de adaptabilidade para não ficar sofrendo o tempo inteiro. A gente precisa ter esse nível de adaptabilidade para a gente não estar sempre no confronto, no conflito. Precisa. Né? Mas adaptabilidade demais, suportar demais, algo que não deveria ser suportado, e aí esse é o nosso limite, pode sim trazer de gênese a um adoecimento. Ai, olha, daria conversa pra... Já queria pegar até uma cerveja, porque o negócio tá difícil aqui, viu? Deu ruim. Mas a gente vai precisar finalizar, meninos. E aí, esse momento é o momento do ponto G. O ponto G é o momento alto de tudo que a gente conversou aqui e que a gente percebe que deveria estar, a pessoa deveria fixar, sabe? De tudo que a gente conversou, o que é que realmente vocês consideram que é uma coisa que o nosso público, quem está nos assistindo agora, precisa estar atento? Quem começa? E pode também, se quiser, dar uma sugestão sobre vídeo, livro, alguma coisa do gênero sobre relacionamentos. Quem começa? Thiago. Eu posso começar. Sua câmera. Tá. Gente, para quem nos ouve, a gente diz que o relacionamento humano em si, ele já é uma aventura. Um relacionamento romântico também. A convivência, a troca de perspectivas, expectativas, frustrações também, tudo isso enriquece muito a nossa vida. O relacionamento, ele é um campo de exercício desse afeto, certo? E como essa aventura é uma aventura rica, eu espero que vocês possam de fato aproveitar e entender que esse relacionamento ele está sempre mudando, né? Assim como nós mudamos, o relacionamento ele também muda. Então eu desejo que vocês aproveitem a jornada, eu desejo que vocês consigam usufruir do tempo que vocês têm junto, e para quem está começando um relacionamento, paciência para construir algo em que vocês possam ter essa segurança do exercício do campo afetivo e uma boa sorte, e se joguem, né? Eu acredito nos amores eternos, eu acredito nos amores que mudam a nossa vida, então um beijo, meu amor, também para você, né? Mais de 20 anos de relacionamento, e eu acredito sim, né? Para você que está procurando, para você que teve relações frustradas anteriormente, ou em algum momento pode sentir essa desesperança, eu posso dizer para você que eu acredito nos amores eternos. E a gente não vai só buscar, a gente vai construir os nossos amores eternos. Então, aproveitem e boa jornada para vocês. Isso que você trouxe, né? Da importância da construção. Eu acredito muito nisso, eu tenho falado muito sobre isso. É construir o seu caminho, construir o caminho do casal. Não se apegar aos parâmetros, ao que diz que é certo, ao casamento ideal é esse. Não se prender a isso. E é uma construção, porque muito do que serve para uma pessoa não vai servir para você. Então, isso é uma coisa importante também. E você, David, o que é que você vai deixar aqui para os nossos telespectadores?
que ficou para mim muito marcado é essa perspectiva da construção da verdade do casal, né? Eu penso que isso diz também do que Tiago pontuou sobre a construção. Você que está desejando entrar em um relacionamento, você que já está em um relacionamento e muitas vezes precisa se haver com essa perspectiva da frustração, eu acredito que não tem como escapar disso, mas pense a sua verdade, pense o que da verdade do outro você suporta, mas pensem também na construção da verdade do casal. Coisas que vocês vão construir juntos, demandas que vocês vão sanar juntos também. Eu acredito que um caminho seguro para essa construção da verdade do casal é a construção da sua própria verdade. Então, se você vai fazer terapia, se você vai fazer análise, se você vai buscar nos livros, nos estudos, a maneira que você vai construir também a sua verdade para conseguir dar conta dessa construção no relacionamento é um caminho seguro e importante. Não sem tropeços, não sem quedas, não sem frustrações, mas um pouco mais centrado, um pouco mais investido em si para conseguir investir no outro. É dar conta das próprias questões, dos próprios impasses, dos próprios engasgos para conseguir lidar com o outro, né? Veio aqui Áquila e ela tem uma frase que me impacta, eu não posso fazer do outro lugar dos meus dejetos, né? Então eu preciso dar conta dessa realidade para não fazer do outro esse espaço, esse lugar. Acho que eu vou ter que gastar a sola do sapato para poder divulgar a loja. Tá achando errado. E você acha o quê? Acho que você deve procurar o Sebrae para entender sobre marketing digital. Sai do acha e vem pro Sebrae.